Bom dia, paz de Jesus para vocês, tudo bem? Vocês estão bem? Bem, vamos lá, estou aqui para falar com vocês rapidamente sobre um evento que vai acontecer no dia 10 de agosto, né? Exatamente um dia antes do Dia dos Pais, vai acontecer aqui no sítio o evento que a gente está chamando de Feira Multi. E o que acontece, irmãos? Qual o propósito desse evento, né? É basicamente duas coisas. Primeiro, o propósito, nós queremos conectar, né, aqueles irmãos que empreendem, né, que vendem produtos, vendem serviços, com, né, potenciais consumidores, compradores, né, desses produtos ou desses serviços que estão aqui no meio da igreja. Eu não sei você, mas, por exemplo, vou citar aqui uma situação que aconteceu um tempo comigo atrás, que foi que eu soube que o Robson, meu amigo Robson, que está ali na frente, né, trabalhava, embora não está querendo mais trabalhar muito com isso não, né, Robinho? Por outros motivos, né? Mas Robson já há muitos anos trabalhava ali com refrigeração, né, manutenção e tal, e eu não sabia disso. Durante muitos anos me relacionando com o Robson, eu não sabia que ele trabalhava com isso, né? E quando eu soube, eu falei, caramba, em diversos momentos eu já precisei do serviço do Robson, por exemplo, na minha casa, e eu não sabia disso. Aí, de repente, você está aí também, você não sabe que, às vezes, o irmão que está sentado do teu lado, né, ele trabalha com uma área que pode te atender, ou ele vende um produto também, né, que pode atender a tua necessidade aí, e a gente quer, de alguma forma, criar essa conexão nesse dia, ok? Então, esse dia é um dia para quê? Para você que vende um produto ou vende um serviço, você vai ter oportunidade de expor isso aqui nesse lugar, tá? Esse lugar aqui vai virar como se fosse, vou colocar dessa forma, já foi no Rio Centro, naquele pavilhão, quando está tendo, assim, 2%, tá, do pavilhão, porque o pavilhão do Rio Centro é muito grande, já está ali, ó. Não sei se está dando para ler, agora talvez esteja dando para ler um pouquinho melhor. Então, nesse dia, a gente vai transformar esse lugar aqui num mini pavilhão, né, e a gente quer que você venha para cá, você, né, que é empreendedor, para você expor teu produto, teu serviço, e você que não empreende, você vai poder vir para cá consumir. Vai ter música, né? Vai ter comida também, então você vai poder almoçar com a gente, o evento começa às 11 horas da manhã, né? E vai ter também espaço kids, que vai ser bem legal, uma área para as crianças poderem ficar brincando, enquanto os pais, né, estão aí rodando pelo ambiente. E também vai acontecer um campeonato de e-esportes, mais especificamente de FIFA, né? EFC 24. Quem teve a oportunidade de vir aqui ontem, né, durante o Encontro de Jovens, teve a oportunidade de me ver o quê? Dando um pouquinho, uma palhinha, né, daquilo que eu aprendi nesses anos, né? E eu pude vencer alguns jogadores aqui. Eu não vou participar dessa competição, irmãos, até para dar oportunidade, tá? Para outras pessoas, né? Eu sei que fica meio injusto isso. Eu estou só na organização, tá, irmãos? Eu não vou participar. Mas você que quer participar, você vai ter oportunidade aí o prêmio é um prêmio legal, é um prêmio de R$ 1.500, e acho que vale a pena falar uma coisa importante aqui para vocês, irmãos. O que acontece? Isso aqui não tem nada a ver com aposta esportiva, tá, irmãos? Com bet, nada disso. Ó, é uma competição. Para quem não sabe, isso hoje é uma modalidade esportiva, tá? Então, é uma coisa a vera, mas é uma coisa também que não é só para a igreja, tá? Isso aqui não é um evento fechado, é um evento aberto. Nós queremos alcançar um outro público, e aí entra no segundo propósito da Feira Multi. A Feira Multi também tem um propósito de alcançar o quê? De alcançar pessoas que ainda não têm um relacionamento com Jesus. Então, a gente quer que nesse dia você venha para cá, como igreja, você traga o quê? Você traga um convidado, 2, 3, 4, quanto você conseguir, tá bom? Você traga essa pessoa para cá, porque nesse dia a gente crê, né, que é uma excelente oportunidade para essa pessoa ter contato com a igreja. Amém? A gente já fala sobre isso, já vi Cláudio, muita gente falando sobre isso, né? Que o sal, como é que o sal salga, irmão? Através de quê? Distante? Não, o sal salga no contato, né? Você tem que colocar lá o salzinho na carne, lá juntinho, coladinho, para ele poder salgar. E da mesma forma a nossa chance de salgar é o quê? É tendo contato com as pessoas, tá bom? Então é um dia excelente para você poder trazer aquela pessoa que de repente não viria numa reunião como essa, mas ele aceita vir para um evento, né, de empreendedorismo, e também aí vou deixar agora aqui para meu pai poder falar da palestra que vai acontecer nesse dia. Obrigado. Pode, amado. Nesse dia a gente pretende, não é bem uma palestra, mas vamos começar, vai depender dos interessados. Pode ser uma palestra, mas vai depender dos interessados. O que eu pensei? Eu pensei de abrir um espaço para conversar com esses empreendedores. Dependendo do número de pessoas inscritas, pode ser na sala do presbitério. Agora, por que, Franco?
Porque acontece, de vez em quando, alguém, principalmente fora daqui da cidade, de me puxar para a gente ter uns assuntos, eu não sei se por causa do meu contato com alguns empreendedores, o pessoal acha que eu sou o cara que entende do assunto, entendeu? Eles me puxam para a gente conversar sobre empreendimento. Empreendimento. Claro que eu quero falar sobre empreendimento, especialmente aquele empreendimento, né, que eu escrevi num livro chamado Parece, mas não é. Mas eu também quero abrir para outras pessoas do meu relacionamento para falar nesse dia. Ou vai falar presencialmente, ou vai falar por vídeo, né? Ou presencial ou por vídeo. Mas o que eu pensei? Se for um grupo pequeno, nós vamos para a sala do presbitério. Muito gostosinho, cafezinho, vai ser bate-papo. Mesmo que tenha online, a gente já projeta ali e vai. Se for um grupo maiorzinho, a gente vai para uma sala ou para um auditório. Bem, vai depender do número de inscritos. Só que essa inscrição vai ter um custo, tá, amados? Isso não vai ser 0,800, não. Eu não sei se a feira, para aqueles que vão expor na feira, tem algum custo, Daniel? Já tem, não? Já está explícito? Não tem nada ainda. Mas para essa conversa vai ter. Para esse tempo vai ter um custo, e depois você vai entender por que do custo, tá? Vai ter um custo, aí você se inscreve, você paga e você entra, tá bom? E quem é que vai estar falando? Não vou te falar, tá bom? Você vem na fé do Senhor, tá bom? Vem na fé do Senhor. Eu já convidei alguns irmãos que querem participar ouvindo, não falando, ouvindo de fora do Rio, e já me garantiram que virão. Eu falei, não, eu quero estar. Então tem gente interessada lá fora. Espero que tenha aqui dentro também. E espero também que tenha esse propósito que Daniel falou aí de trazer para o convívio da igreja aqueles que não convivem. Gostaria que você convidasse outros empreendedores, gente que tem negócio. Vai ter um negócio lá na comunidade que eu me relaciono para estar. E aí, depois vai ser, o evento é de 11 até entardecer, até porque tem que terminar esse campeonato aí de FIFA. Júnior queria até participar, mas a gente não autorizou, porque Júnior arrebenta nesse troço também. Mas, mas o propósito, irmãos, principal é relacionamento mesmo. Amém? Então deve acontecer nesse horário da tarde, após o almoço, mas depois a gente lança a hora e diz, olha, vai ser no horário tal. Que lugar? Vai ser na sala do presbitério. Vai depender do número de inscritos, tá bom? Amém ou não amém? Quem está aqui hoje pela primeira vez, entrou nesse salão pela primeira vez? Tem alguém aqui assim, que entrou pela primeira vez aqui nesse salão, nesse auditório? Tem? Ah, tem uma... Opa, tudo bem com você? Tem mais alguém? Como? Ali, aqui tem uma senhora aqui, ó, levantou a mão assim. Tem mais alguém aqui que eu não estou vendo, porque a luz foca aqui no rosto? Bem, você que levantou a mão, fica de pé só para a gente dar um abraço. Um bem-vindo, assim, em nome de Jesus. Tem uma convidada. Isso, mas dá um beijinho, um abraço. Isso é muito bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Tá? Tem mais alguém? Se tiver, você levanta e a pessoa que está do teu lado. Eu sei que ontem, no encontro de jovens aqui, tinha cerca de 50 convidados, me fala, tinha muita gente convidada. Parece que os jovens convidam mais que os velhinhos. Tá vendo? Os velhinhos dançam mais, convidam menos. Dança mais, mas convida pouco. Então não está legal não, gente. Os velhinhos têm que dançar mais e convidar mais também. Amém ou não amém? Amém? Bem, eu pretendo ser bem ligeiro, né? Estou vendo Rosana Ferreira ali, nossa filha mais velha, vocês já viram, né? Dá um beijinho nela aí também, rapaz. Eu pretendo ser bem ligeiro, mas eu gostaria de seguir no mesmo espírito desse encontro quando ele começou. Seguindo o mesmo espírito, tá, irmão? Esse encontro da igreja, principalmente você que nos visita, só para você entender, nós somos uma igreja que acredita nos relacionamentos. A gente crê que a base da igreja é, de verdade, o relacionamento, a comunhão, o contato pessoal na casa. Nós priorizamos a casa, inclusive. Mas a gente gosta dessa reunião. Essa reunião para nós é importante. A gente faz 3 celebrações dessa no mês, né? E um domingo do mês a gente libera a turma para estar em casa. Alguém poderia perguntar assim, mas por que apenas poucas reuniões, né? Poucas. Em primeiro lugar, porque a gente acredita que
a missão que Jesus nos deu para fazer discípulos, ela transcende isso que a gente chama de fazer reunião, né? Inclusive, a gente entende também que pastorear não é reunir pessoas. Você pode reunir pessoas e não pastorear ninguém. O apacento é pessoal. O apacento ele precisa ter uma troca, né? A pessoa precisa falar e ser ouvida também. Tem que ter uma troca. A gente acredita nisso. Os apóstolos, não dos nossos dias, mas dos dias de Jesus, os enviados por Jesus mesmo, eles, sem organizar nenhuma campanha evangelística, sem construir nenhum prédio, como o Júnior bem falou, né? Também não faziam seminários, eventos, nada. Eles obtiveram resultados muito melhores que os nossos, tanto em qualidade, quanto pode dizer amém, quanto em quantidade também, vocês podem dizer amém ou não? E também no que diz respeito àqueles que entendiam o Evangelho. Então, quando você vai para a Bíblia, você vê que tem gente que entendia muito mais o Evangelho do que hoje. A maioria das pessoas hoje entende o Evangelho confusa toda a vida. Todavia, mas eles, sem nenhum recurso, não existia imprensa, não existia nenhum tipo de mídia, como nós temos hoje, né? Eles não distribuíam Bíblias, né? Como a gente distribui Bíblias hoje direto, né? E não havia nenhum meio de comunicação em massa, nada, pode ter certeza. Eles não tinham nem carros, nem veículos para sair por aí, né? E nem equipamento de áudio também para ficar gritando, aí, como a gente está fazendo, mas eles fizeram um trabalho espetacular. Amém ou não? Vocês dizem amém ou não? Então, qual era o segredo desse êxito? Não, qual era o modo deles trabalharem? Nós acreditamos que uma palavra poderia explicar esse modo, é simplicidade. Eles eram simples no meio da geração deles. E nós cremos que fazer discípulos, se nós fizermos esta reunião ou outras reuniões e não fizermos discípulos, nós fracassamos. É um fracasso. Toda reunião nossa, e olha que a gente pode fazer muitas reuniões, a gente pode fazer reunião segunda, terça. Quando eu me converti, Fonseca, se tivesse aqui eu chamaria Fonseca, né? Fonseca, meu filho. Fonseca, nós reuníamos todo dia. Todo dia. Era uma crise, meu dom. E a gente ganhava gente. A gente pregava, a gente ganhava, a gente batizava, todo dia. E evangelizando, convidando pessoas e reunindo. Mas, no fim de um tempo, nós também perdíamos muita gente. Depois a gente achou, não, precisa se batizar com o Espírito Santo. A gente fazia reunião todo dia, uma vigília sexta-feira, no Morro do Juramento. Meu amigo, a Denise lembra, Denise é fera, encarava isso tudo. Mexia na mole não, encarava, não tinha Daniel, tinha Débora, é um negócio, né, Dedê? Missão total. Mas no final de tantas reuniões, a gente descobriu que a gente não fez tantos discípulos. Era muita reunião e pouco discípulo de Jesus, discípulo mesmo, discípulo. Né? Porque a gente pode informar alguém e não formar essa pessoa. Né? Não formar. Então, a reunião, ela é boa para informar. Ela informa, ela comunica, ela trabalha bem a fé da pessoa. Mas a nossa vida não é só de uma fé declarada, a gente precisa ter uma obediência da fé. E a nossa obediência da fé vem por meio desse contato, desse relacionamento. Você pode dizer amém ou não amém? É isso que a gente crê. Estou falando exatamente como nós cremos, claro, estou fazendo aqui um resumão basicão, né? Então nós cremos que o relacionamento em casa, ele é mais intenso. Mas essa reunião para nós tem muita importância. Por que tem importância então? Por que não tem importância? Em primeiro lugar, porque Mateus 18, 20 vai dizer que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o que acontece? O que acontece? Jesus está aqui. Quantos creem que Jesus está aqui? Quantos creem? É uma bênção para nós. Jesus está aqui, é uma bênção. Não precisa falar mais nada, Jesus está aqui.
Amém ou não? Mas então qual é a diferença da casa? É que na casa, além de Jesus estar na casa, a gente tem uma troca melhor. A gente se relaciona melhor, a gente conhece melhor as pessoas. A integração, vou usar essa palavra que eu me esqueci da outra vez na reunião de líderes, a integração é maior na casa. Na casa, geralmente, tu sabe o nome das pessoas. Você guarda o nome das pessoas, porque você está próximo, você está num relacionamento íntimo, você acaba guardando, né? Aqui você não consegue. Aqui você não consegue saber, como eu costumo citar a canção antiga, quem está cantando por fora e sangrando por dentro. Aqui você não sabe. Quem está sorrindo por fora, sangrando. Aqui você não consegue ter esse discernimento, essa percepção, né? Mas quando você vai para a intimidade, tu conhece os problemas de fato dos irmãos, o que cada um está vivendo. Amém ou não? Você pode dizer amém? Amém. Coisa linda. Bem, como eu falei que eu queria ser objetivo, quero mesmo, é o seguinte: eu creio que o tom dessa reunião hoje é animar a tua fé, vivificar a tua fé. Interessante, quando o Bruno falou, cadê Bruno? Sumiu no meio do ali. Quando o Bruno falou, tem alguém aqui que de repente pecou e se sente culpado, e a culpa é maior, que o medo é maior, né? De se aproximar, de falar com Deus. Eu falei, meu Deus do céu, isso aí é verdade. Eu tenho o mesmo testemunho no Espírito Santo, né? E depois Cláudio falou sobre fé, depois tocou também da reunião de ontem, falando sobre fé. Meu Deus. Porque de vez em quando, o bom desse encontro também é esse, é que é um encontro que você fica aí misterioso. E já aconteceu, eu perdi as contas, e essa é a parte boa da celebração, da reunião geral. Sabe qual é? O cara entra misterioso, a senhora entra misteriosa, senta, e ela diz assim, então, alguém contou minha vida para esse cara. Quem falou da minha vida? Porque, às vezes, o pregador, a pessoa que está falando, começa a discorrer um tema, um assunto, e revela a pessoa. A pessoa tem convicção que Deus está falando com ela, realmente. Então, é uma forma linda de ouvir Deus. Porque quando tem alguém te aconselhando, fulano está falando isso porque conhece meu problema. Mas, quando você está escondido no meio da galera, no meio da multidão, aí a chance de você crer que Deus está falando contigo é maior. Então a reunião tem essa riqueza. Você diz amém ou não amém? Amém ou não amém? Bem, quando eu falo animar a fé, eu não estou falando de você animar. A fé não é quando você coloca a tua fé na letra. Quando eu falo fé, eu não estou falando de letra. Eu estou falando você, cara, eu leio aqui a Bíblia, eu tenho que crer em toda a letra da Bíblia. Não, estou falando de fé na revelação das Escrituras. Eu quero ler um texto contigo aqui, rapidamente, que diz assim, 2 Coríntios 3, 4, 6, eu estou lendo aquela versão NAA, nova versão Almeida. Eu prefiro ela mais simples, mas ela vai dizer o quê? Ela vai dizer... Lê aí. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Como se... 2 Coríntios 3, 4 e 6. Está diferente? 2 Coríntios 3, versículo 4 e 6. É esse? E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de... Nossa capacidade vem de quem? De Deus. Então, preste atenção. Toda a capacidade nossa, que nós precisamos, que nós necessitamos, ela vem de Deus.
Não adianta você debruçar esse cabeção teu, cheio de inteligência, para olhar a Bíblia e tentar discernir as Escrituras com o teu olhar humano. Isso não vai produzir fé em você. Você precisa ir às Escrituras e invocar o Espírito Santo e dizer: Senhor, aqui tem a tua palavra, eu preciso ver com os teus olhos, eu preciso entender. E essa capacidade para enxergar, não só para enxergar, para tudo, vem de Deus. Paulo vai dizer assim, ainda dizendo aos Coríntios, ele vai dizendo que o qual, aí ele vai falar de um tipo de capacidade, né? O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Por quê? Por que não da letra? Não, por que não da letra? Não da letra, mas do Espírito. Por quê? Porque a letra mata. O Espírito vivifica. Oh, Franco, como é que a letra pode matar alguém? Né? Eu costumo dizer para os irmãos, falei no último encontro nosso, lá na quinta-feira, em casa de Paulo, falei: irmãos, mais do que a interpretação é a revelação. A gente se preocupa muito, a gente vive num tempo que todo mundo quer estudar. Eu percebo que se estuda muito e tem pouca fé. Alguma coisa está errado. Como alguém pode estudar tanto a Escritura e tem pouca fé? Algo não está conectado. Como é que a pessoa pode ler tantos livros, tanta coisa, mas quando fala da fé, não tem fé? Confiança, não tem confiança. Mas, meu Deus, essa pessoa consome livros, já por livro, até tem alguns livros aqui para falar, consome, lê. Não é interpretar, não. É mais que isso. É você ser revelado. Toda discussão teológica que a gente tem, em geral, passa por interpretações. Não, veja assim, não, veja assim. Mas quando alguém, viu, acabou. Não tem assunto. Quando Deus mostra, não tem assunto. A letra, por si só, ela é perigosa. Vou dar um exemplo, vou dar 2 exemplos para você. Como é que você entende Mateus 5, 29? Se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Quem aqui já arrancou o olho por causa desse texto? Não, a maioria não. Sobre isso aqui, a maioria diz: não, que isso. Não, negativo. A gente não faz isso por 2 razões. Em geral, as pessoas entendem que Jesus não está ensinando a automutilação. E segundo, porque os irmãos já entenderam também que arrancar um olho não deixa você mais santo. Se você tiver dúvida, pergunta o Fonseca, que é cego de um olho, e vai dizer que não ficou mais santo quando ele perdeu um olho. Ele perdeu um olho e continuou pecador. Eu entrevistei ele lá no sertão, quando eu estava falando sobre esse assunto, o sermão do irmão, ele estava do meu lado. Falei: Fonseca, diz para os irmãos aí, ficar cego de um olho fica mais santo? Ele: não, pelo contrário. Então, não fica mais santo. Né? Então, a gente já entendeu que não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando uma outra coisa. Né? Vou pegar um outro texto, esse está mais em moda agora, esse está em alta, né? Esse está em alta. Né? Qual é? É o texto de Mateus 23, 9. Esse é bom, esse é legal, esse dá até curtida. Qual é? Como é que você entende aqui Jesus falando assim, aqui na terra não chame ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Como é que você entende? Isso aqui é discussão na internet, direto, o pessoal jogando pedra. O pessoal que é contra o discipulado não gosta desse texto. O pessoal que é contra o pastor não gosta desse texto. Quem não gosta de liderança, quem está ferido, não gosta desse texto. E aí não chama ninguém de... Não crê nem em paternidade espiritual, nada. Acho que tem um geriz e usa esse texto. Mas vamos lá para esse texto. Vamos pegar literalmente, vamos dizer que você lê na letra ele. Aqui na terra, não chame ninguém de pai. Como é que se chama teu pai? Está errado. Tu está errado. A palavra diz para não chamar ninguém de pai. Ninguém é o quê? Ninguém, pô. Ô pai, então alguma coisa está errada. Mas alguém pode dizer: não, mas Jesus não está falando ninguém biológico.
Jesus está falando de uma coisa espiritual. Bem, se é isso, aí tem outro problema. E qual é o problema, Franco? Nós vamos desconsiderar Paulo, por exemplo, Paulo, o apóstolo, 1 Coríntios 4, 15, 16. Ele se apresenta como pai da igreja de Corinto. Né? E ele chama alguns discípulos de filhos. João chama de filhinhos. E não é só Paulo que pega, não. Paulo parece que não sabia desse mandamento, mas Paulo chegou depois, não conhecia, não ouviu Jesus, mas Pedro ouviu. E Pedro não é mole, não. A primeira pregação de Pedro, Atos 3, versículo 13, ele vai chamar os antigos de pai. Patriarca é pais. Ele vai chamar, botou o texto aí, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais. A ninguém chamei. Pedro não ouviu, não. E a palavra ali é a mesma, pater. É a mesma palavra. Mas então, o que Jesus está falando? Bem, não é isso. Com certeza não é isso. Então, isso é o que eu chamo de apego à letra. Quando você é muito apegado à letra, além de você estar produzindo morte ao invés de vida, você também está revelando uma outra coisa. Você está revelando uma altivez, um orgulho, uma soberba. Que isso, Franco? É verdade. Quando as pessoas começam a discutir letra, em geral, é por causa do seu orgulho, da sua soberba. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Quando as pessoas começam a debater letra, que não produz absolutamente nada, já é resultado de um coração altivo. Paulo vai dizer, algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis. Discussões, em geral, discussão inútil mesmo. Mas o que Paulo vai dizer? Pretendendo passar por mestres. Aí começa a coisa... Aí começa o cara a dar aula de grego, de hebraico, de aramaico, aí começa aquela tensão toda, em textos inúteis, que não produz nem fé e nem obediência. Inúteis, coisas inúteis, que se descobrir não vai agregar nada para você. Não vai dizer nada. Sabe o que é nada? Nada. Não vai fazer nada. Você vai descobrir quantos anjos cabe na cabeça de um alfinete e não vai mudar a tua fé para nada, não vai resolver nada na tua vida, nada. E tem gente que gosta dessa coisa inútil. E tem gente que se alimenta disso na internet, inclusive. Aí tu vai, parece que está cheio de conhecimento. Aí quando vai ver a fé, porque a fé é na palavra viva. Não é na letra morta, é na palavra viva. Você precisa ouvir Deus, pô. Deus falou e você vai ter fé. A fé vem o ouvir vem pela palavra. Quantos podem dizer amém? Ele vai dizer assim, se passando por mestre da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais, aí uma versão antiga vai dizer, fazem severas, ousadas asseverações, ousadas asseverações. Aqui fala com tanta ousadia, mas, na verdade, coisas que eles não entendem, batem cabeça, discutem, entram na internet, falam mal um do outro, discute, difamam um ao outro, e vai por aí afora, e debatem para lá, debate para cá, e a fé do povo produz nada. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Eu quero falar especificamente para uma pessoa aqui, talvez, em casa, não sei, mas eu creio que essa pessoa está aqui. Vou na linha do Bruno ali. Eu, esse ano, completo 40 anos de convertido. Meus primeiros 5 anos foram muito dedicados ao Senhor e de muito fruto. Mas, no final dos 5 anos, eu provei uma derrota, pecado. O pecado voltou para a minha vida. 5 anos depois. E
junto com esse pecado também eu já estava conhecendo os irmãos e tal. Isso redundou em disciplina para a minha vida. Mas eu, quando saí dessa situação assim, de pecado, eu comecei a ficar debaixo de uma culpa muito grande. Eu não conseguia crer que Deus tinha ainda um plano na minha vida, ou que Ele poderia me usar ainda com a mesma unção, com a mesma graça, como Ele fez nos primeiros anos da minha vida. E deu um apagão dentro de mim. Eu fiquei incrédulo. Imagina alguém que abraça o pecado deliberadamente, experimenta o pecado, cai, e depois diz, poxa, eu não tenho mais como voltar. Não é como voltar. Eu já estava de volta à igreja. Não é isso, não. É mais que isso. Eu estou aqui, mas parece que eu não tenho aquela mesma unção. Parece que Deus não tem mais aquele plano. Mas por quê? Porque eu magoei o Senhor. Eu magoei, já conhecendo, parece que isso pesa mais, né? Antes eu não conhecia, mas agora eu te conheço. Antes eu te conhecia, já ouvi falar, mas agora eu pequei te conhecendo. Ah, meu Deus, e tal. E começa aquela luta de perdão, culpa, tal. Né? E eu queria ler com você, porque, curiosamente, tem umas 3 semanas que eu venho encontrando alguns irmãos com essa pegada. E eu sempre estou citando esse texto, acho que a última vez eu até falei para o presbitério, cara, eu preciso falar com a igreja sobre isso, senão está agarrado, e é hoje. Romanos capítulo 5, versículo 6 a 11. Eu queria ler contigo os versículos todos, tá? E eu quero te falar que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Eu preciso te falar isso. Jesus não muda. Porque Cristo, quando nós ainda éramos o quê? Fracos. O que Ele fez? Morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora, por uma pessoa boa, alguém até talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus, Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de, aí Ele vai estabelecer aquilo que todos nós cremos, todos os cristãos creem, de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos o quê? Nós éramos o quê? Então ele fala de uma coisa passada. Algo se passou lá atrás, há 2000 anos. Inclusive foi a fé nessa obra de Jesus, foi quando a gente olhou para a cruz e a gente se viu ali, naquele lugar, né? Quando a gente olhou para Cristo e vimos que Ele estava no nosso lugar, foi ali que, como diz a canção antiga, foi ali que nossos olhos se abriram, amém? Foi ali, pela fé, que meus olhos se abriram. Foi ali, quando a gente viu Jesus, de fato, Jesus morreu pelos nossos pecados. Quantos podem dizer amém? Ele morreu por todos nós. E morreu quando nós éramos ainda o quê? Inimigos de Deus. Isso era um fato. Mas essa obra feita há 2000 anos, ela não acaba ali, irmãos. Por favor. Não foi algo que aconteceu lá de um amor revelado, onde Deus declarou e aí ponto, acabou. Não é assim não, amados. O Senhor, Ele segue conosco na nossa vida presente. Quantos podem dizer amém? Você crê? Hoje eu estou perguntando quanto pode dizer amém, muitas vezes, né? É porque para falar da fé você tem que dizer amém mesmo, eu creio, é assim, é. Desse jeito. Olha o que Paulo vai dizer. Logo, muito mais quando é agora? Agora é o agora.
Quando é agora? É agora. Agora é agora. É já, é nesse momento, é nesse tempo. Não estou falando do passado mais. Eu não estou falando do que ele fez lá atrás. Eu não estou falando do que ele fez há 2000 anos. Eu estou falando do agora. Agora já. Agora. Acorda aí, meu irmão. É agora. É agora. Você está aqui agora. Você veio para essa reunião, você está aqui agora. Agora. Agora que eu estou falando com você. É agora. Não estou mandando se agorar ninguém, não. Agora de já, nesse momento. Esse português não é mole, né, meu? Muito mais agora. Diz muito mais agora. Muito mais aqui que Paulo vai dizer. Sendo justificado pelo seu sangue, quer dizer, já fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se antes ele fez por nós, quando nós éramos inimigos e pecadores, ignorantes, muito mais agora. É muito mais agora. Agora é muito mais, pô. E ele segue falando. Porque se nós, olha que ele repete, ele faz uns 3 versículos batendo. Se nós, quando inimigos, diga inimigos, o que nós éramos? Inimigos. Fala sério, o que tu era? Inimigo mesmo. Fomos reconciliados com Deus. Mediante o quê? A morte de seu filho. Agora de novo, muito mais. Diga muito mais. Diga muito mais. Agora, ele vai reforçar o que ele já disse, pô. Muito mais estando já reconciliados. Você já foi reconciliado. Seremos salvos pela sua vida. Então, se nós fomos reconciliados pela sua morte, porque por algo que ele morreu há 2000 anos, muito mais, mas muito mais agora, que já fomos reconciliados, somos salvos pela sua vida. Se você é salvo por algo que foi feito há 2000 anos, e foi salvo, e Deus te alcançou, e te reconciliou com Ele, e te justificou, muito mais agora, pô. É muito mais agora. Estando já reconciliados, seremos salvos. E não apenas isto. Mas também nós nos gloriamos. Essa alegria toda, da Michelle e outra, a gente se gloria em Deus. A nossa folga é em Deus, amados. Não vem nada da nossa própria capacidade. A nossa folga é em Deus, nossa certeza é em Deus. Pô, esses caras são mentidos, dizem que está salvo. Mas está salvo mesmo, pô. Já viu que tem gente que tem bronca de crente? Eu também tinha bronca de crente. Porque os caras diziam que eram salvos, pô. Eu falei, cara, igual a mim, salva uma pinóia. Você está salvo. Mas essa pessoa está se gloriando em quê? Não é nela própria, não. Ela está se gloriando em Deus. Foi Deus que fez essa obra. Nós não fizemos nada, nós éramos inimigos, pecadores, todo contrário a Deus. Deus é que fez. Diga comigo assim, não há, diga não há quem busque a Deus. Diga, não há quem busque a Deus. Você crê nessa escritura? Você crê que não há quem busque a Deus? Tem certeza disso? Agora diga comigo assim, ele veio buscar. Ele veio buscar. Ele veio salvar o que estava perdido. Então, não há quem busque a Deus, mas ele veio buscar, pô. Foi ele que veio buscar.
Inclusive, é por isso que a gente prega o Evangelho, amado. Porque hoje Deus busca os perdidos por meio da igreja. Deus quer usar você, pô. Deus quer usar a tua vida pregando, falando, entregando folhetinho para a pessoa com a palavra de Deus. Você faz isso porque Jesus veio buscar, porque não há quem busque. Não há quem busque. Então, se há alguma glória em Cristo, é porque Ele veio buscar e salvar, e porque veio buscar e salvar e nos achou e nos encontrou, e agora a gente é folgado mesmo. Mas a gente não é folgado por nossa causa. Nós não nos gloriamos em nós mesmos. Não foram nossas boas obras. Não foram nossas boas obras, e outra coisa, nós nem buscamos de verdade a Deus. Ele nos alcançou. Ele nos encontrou. Essa é a nossa certeza. Quantos podem dizer amém? Então ele vai dizer que nós nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora. Diz agora. Agora a reconciliação. Amado, Deus não ama como nós amamos. O amor de Deus não trisca nem um pouco quando nós erramos. Não trisca. Não muda nada. Porque Deus é amor. Ele não tem, Ele é. Não amar para Deus é ir contra a natureza dEle. Deixa eu olhar a hora aqui que vou terminar, que eu falei que ia terminar e quero terminar pontualmente. Há muitos anos, quando eu tinha cabelo, e Zaninha era uma jovem senhora. Não, Zaninha, tu estava nessa história, por isso que eu falei de você dessa vez, não é nada pessoal. Mas eu acho que foi você. Você é o Mara, uma das duas figuras. Mas nós estávamos num CEP e nós tínhamos duas reuniões. Uma com mulheres num lugar, outra com jovens em outro lugar. Eu não me lembro o dia, a hora, mas o que eu me recordo? Eu estava tentando me lembrar os detalhes desse dia. Mas foi assim. Porque eu comentei isso com um irmão recente. Eu estava falando com as irmãs e alguém teve uma visão de um cisne. Por isso que eu falei, não sei se foi Zaninha, se foi Mara, alguém foi lá e falou assim, cara, eu vi um cisne. E eu falei, mas que mais? Um cisne. Você tem uma visão de um cisne, Jesus? Tem misericórdia. Para ver tanta coisa maravilhosa, vai ver um cisne. Na reunião de mulher, um cisne. Mas quando eu comecei a falar, o Espírito Santo falou dentro de mim assim, patinho feio. Na hora eu me lembrei da história, da fábula, que a gente, quando criança, contava a história do patinho, que não era patinho feio. Na verdade, ele nunca foi feio. Por que ele não era um patinho feio? Porque ele era um cisne. Mas o que fazia ele feio? Ele tentar viver como pato. E aquilo mudou minha reunião com as mulheres. Mudou completamente. E eu comecei a falar com aquelas mulheres o seguinte, como elas se violavam, tentando viver como mundanas, uma vez que elas se tornaram filhas do Deus Altíssimo. Tinha uma natureza diferente. Agora a beleza delas era outra beleza. E toda vez que elas tentavam ser mundanas, elas ficavam tristes. Aí eu comecei a dizer, eu não consigo acreditar que uma mulher que se rebela, que é grosseira, que é insubmissa, no final se sinta feliz, porque ela está violando a própria natureza dela. Nós somos um em Cristo. Quantos podem dizer amém? Quando tentamos dividir, estamos violando a natureza, o que Deus fez. Tudo que Deus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, amém? Mas tudo que nós tentamos viver contrário, a gente viola. Mas Deus não se viola. Deus jamais vai deixar de amar alguém, porque essa pessoa o machucou, o feriu. O amor dele vai seguir, perene, permanente, sem mexer, sem desestabilizar. Nós fazemos diferença. Nós, quando somos rejeitados, queremos rejeitar também. Deus não. Quando você rejeita Deus, Deus segue te amando. Onde é que está escrito na Bíblia?
Havia uma igreja na Ásia, Apocalipse capítulo 3 vai dizer que essa igreja, ela colocou Jesus do lado de fora, pela sua autossuficiência. Sou rico, abastado, não tenho necessidade de coisa alguma. Jesus falou, você não sabe que você é pobre, é cego, é nu, você está destituído de tudo, você está enganada. Mas nessa autossuficiência, a igreja de Laodiceia colocou Jesus do lado de fora da sua comunhão íntima. O que Jesus faz? Já que vocês me querem lá de fora, problema de vocês, é assim que ele fala? É assim que ele faz? Ele humildemente, cheio de amor, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, se fosse comigo, já que tu não me quer, eu também não te quero, não, acabou, tchau. Mas não é com ele assim. Ele é amor, ele é humilde, ele é Deus, como o Cláudio falou, ele é Deus. Então ele não vai te tratar como você trata as pessoas. Ele não vai te tratar como você lida com os teus relacionamentos. Ele simplesmente não muda. Ele não muda. E é isso que Paulo está falando. O que ele fez há 2000 anos, ele faz agora muito mais, pô. Muito mais. Você era inimigo, ele fez, agora que você é filho, ele faz muito mais, pô. Aquele que não economizou seu próprio filho, disse Paulo, Romanos 8. Como ele vai economizar algo contigo, pô? Creia. Tenha fé. Tenha certeza. Franco, mas eu não estou vendo nada. Não precisa ver. Apenas creia. Você pode dizer amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. Não precisa crer. Eu termino lendo 2 textos com você. Para orar contigo, porque eu acho que vale a pena orar com você. 11:59, exato. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 23. Eu quero mostrar para você 2 verdades. 2 verdades. Preste atenção no que vai dizer Efésios. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de quê? Todo principado e todo que se possa referir, não só no presente século, mas também e pôs todas as coisas debaixo dos, e para ser o cabeça, o que ele fez? O que ele fez? Deu a igreja, pô, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Mas alguém lê esse texto, mas Jesus está nessa autoridade toda, está com essa moral toda, e ele deu isso à igreja? Mas onde é que está isso? Eu não vejo nada disso. É possível que tu não veja. E não tem nenhum problema, você não vê. Hebreus 2:8. Hebreus 2:8 vai mostrar a diferença entre uma verdade posicional, o que é isso? O que é de verdade? Você está assentado com Cristo nas alturas. Isso é o que é. Você reina. Quer você viva igual mendigo, mendigando, pedindo amor, esmola, ou não. Quer você viva na maior ignorância, o teu lugar é sentado com Ele, reinando. Esse é o que é. É o que é. Agora, pode ser a tua verdade experimental outra. Hebreus 2:8. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Ou seja, não há nada fora do domínio do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. Alguém pode perguntar, mas por que não, Franco? Por que não? Porque a igreja ainda
não se posiciona, não crê, não reina em vida através de Jesus. É simples. Deixa eu orar por você. Posso orar por você? Mas eu queria orar por alguém muito especificamente. Que pessoa é essa? Que eu não sei quem é. De verdade, eu não sei, senão eu diria, é você, eu não sei quem é. É o seguinte, mas eu vou tentar explicar como eu sinto o teu coração. É assim, é como se você tivesse dentro de você assim, Deus nunca mais vai fazer comigo porque eu errei com Ele. Então nunca mais será a mesma coisa. É como se você tivesse dito isso, Deus não vai fazer mais comigo. Você está aqui hoje, nessa reunião, eu queria dizer para você, os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. A obra que Ele fez na tua vida, Ele é capaz de seguir fazendo. Vamos orar? Vocês podem ficar de pé em nome de Jesus? E se você está aqui e quer essa oração, sai do teu lugar. Vem aqui em nome de Jesus. Vem sem medo. Vem na coragem e na fé. Se você está com o coração agora cheio de fé, de que Deus pode restaurar tudo na tua vida, tudo. Que aquela acusação, aquela pressão sobre a tua mente, aquela coisa de que nunca mais será do mesmo jeito, nunca mais será da mesma forma, nunca mais Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Ah, sim. Aqui por acaso só tem homem. Olha que interessante, Cláudio está chamando a minha atenção. Que a palavra que a Michele recebeu é específica para uma mulher. Curiosamente, aqui só tem irmãos. É provável que tenha uma mulher aqui debaixo dessa... E está resistindo ainda. Bem, agora não resiste mais. Está aí, irmão. Vamos orar por ela, em nome de Jesus. Vamos orar, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não quebra, não esmaga, Deus não apaga o pavio que fumega, Ele não descarta a cana quebrada. Você sabe que aquela cana era um instrumento musical, né? Deus não pega aquele instrumento musical e descarta. Deus, Ele é restaurador. Como você pode dizer amém? Diga, Deus restaura. Diga, Deus vai fazer tudo novo. Tu pode dizer, Deus vai fazer muito mais. Eu pensei que Júnior fosse ler Ageu dizendo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu queria ver você profetizar isso na vida desses irmãos. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aqui, Júnior, para você profetizar. A glória da segunda casa será maior do que a primeira.